Fala aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de teoremas e nos próximos minutos eu vou resolver a primeira questão da P2 de cálculo 4, que fez parte da prova aí de 2020.2. Bacana, pessoal, eu vou colocar o enunciado aí na tela, você pausa, tenta fazer e depois compara com a minha resolução. Bacana. Ó, a questão fala assim: seja C a interseção das superfícies. Aí ele dá esse paraboloide e um plano. Bacana. Orientada de modo que a projeção no plano XY seja percorrida uma vez no sentido anti-horário. Legal. Aí ele diz: calcule o trabalho realizado pelo campo de forças. Aqui, ó. Esse campo de força na R3. Ao movimentar uma partícula ao longo da curva C. Bacana. Fiz um esboço aqui, certo? Tem esse paraboloide e tal. E vai ter esse plano, que vai vir de lá de trás, ó. E vai cruzar com o paraboloide. Vai definir uma curva ali que eu fiz, um esboço dessa curva aí vermelha. Bacana. Para a gente definir qual vai ser de fato a equação que vai caracterizar a curva definida pela interseção dessas duas superfícies aí, basta que eu, de fato, coloque uma equação dentro da outra, né? Começando por aí, definindo qual vai ser essa curva. Legal. Nessa interseção, os pontos do paraboloide precisam também pertencer ao plano, né? O que eu vou fazer já está prontinho assim, só igualar os dois eixos, né? Fica fácil de ver que a interseção vai ser uma coisa curva, assim. Bacana? Como esse plano ele vai cruzar esse eixo Z, que no caso é o eixo de simetria em relação ao paraboloide, numa forma que não vai ser perpendicular, ele não vai cruzar perpendicularmente com esse eixo, essa curva não vai ser uma circunferência. Essa curva vermelha aqui não vai ser uma circunferência. Dá pra gente imaginar que vai ser uma elipse. Bacana? Mas vamos, de fato, definir qual vai ser a equação aí dessa relaçãozinha. Bacana. Igualando aqui, ó, vou colocar x ao quadrado mais y ao quadrado igual x mais y mais 1 sobre 2. Lembrando que eu estou definindo qual vai ser essa curva C aí. Sabendo que essa curva C é a interseção dessas duas superfícies que ele deu aí, ó. O paraboloide e o plano. Legal. Fazendo isso, eu vou passar todo esse lado direito para o lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menos x mais y ao quadrado menos y. Aí eu vou deixar assim, mais e um igual a esse 1 sobre 2. Mantive o 1 sobre 2 ali. Legal? Porque o que eu quero fazer? Eu vou completar quadrados. Bacana? Eu vejo aqui, ó, que aqui está menos x, onde deveria ser menos 2 vezes o termo sozinho, o valor numérico conhecido, vezes x. O que está multiplicando o coeficiente do x aqui é o menos 1. O que me faz crer, vou completar o quadrado aqui, que o que eu tenho é 1/4, né? Porque vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. 1/4. Só que repara, eu somei 2 vezes 1/4, né? Desse lado. Para manter essa minha igualdade, eu tenho que somar também 2 vezes 1/4 do lado direito. Sendo que 2 vezes 1/4 é justamente 1 sobre 2, né? De maneira que, fechando aí esse quadrado, eu tenho x menos 1 sobre 2 ao quadrado mais y menos 1 sobre 2 também ao quadrado, isso igual a 1. Olha que bacana. Acaba então que o que eu tenho aqui como projeção dessa interseção
é uma circunferência de raio igual a 1 e centro no ponto 1 sobre 2, 1 sobre 2. Legal? O que ele quer é que a projeção dessa curva aí no plano XY seja percorrida no sentido anti-horário. Ou seja, eu já tenho uma aula aqui onde eu falo de parametrização e disse nessa aula que o sentido de percurso aí vai ser definido justamente pela parametrização. Bacana? Como ele fala que quer que percorra no sentido anti-horário, o que eu vou fazer, isso aqui é uma circunferência, então uma parametrização natural, é eu pensar em fazer o x menos 1 sobre 2 igual a um cosseno de t e o y menos 1 sobre 2 igual a um seno de t. Agora, por que eu botei seno e cosseno? Cosseno para o x e seno numa coisa relacionada ao y. Porque ele falou que tem que ser no sentido anti-horário. Não é isso? Anti-horário. O que me faz entender que conforme esse parâmetro t vai aumentando, o x precisa diminuir. Bacana? E essa relação é definida quando eu pego o cosseno e coloco no x. É a mesma coisa quando esse parâmetro t aumenta, o y precisa aumentar também. E isso acontece quando justamente eu coloco o seno em alguma coisa relacionada ao y. Legal? Sendo assim, eu posso escrever esse x igual a 1 sobre 2 mais cosseno de t, e o y igual a 1 sobre 2 mais seno de t. Legal. Aqui eu defini a minha relação dessa curva, a parametrização da curva projetada no plano XY. Se eu quiser subir isso aí, se eu quiser jogar esses pontos para o z, achar também o z, basta que eu substitua essas relações que eu achei para o x e para o y nas equações que aparecem ali, cada uma, o z também. Legal. Fazendo isso, ó, colocando o x e y, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que o z, então, vai ficar cosseno de t mais seno de t. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vai dar 1, né? Mais 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Legal? Acaba então que essa curva C, parametrizada, vira 1 gama de t, que vai ser 1 sobre 2 mais cosseno de t, 1 sobre 2 mais seno de t, pondo z, cosseno de t, seno de t, mais 3 sobre 2. Legal. Então, ó, essa é a minha parametrização da curva definida pela interseção dessas duas superfícies. Legal? Essa foi a primeira parte, então, dessa nossa questão. Achei a parametrização. Vou apagar essa parte aqui, né? Qualquer dúvida é só você voltar no vídeo, ou se quiser copiar, volta de fato, dá pausa, copia. Então tá, parametrizei. Essa curva, então, é meu gama de t, que tem essa relaçãozinha aqui. Se eu quiser, posso até colocar assim, ó. Particularmente prefiro botar um gama de t, fica x igual a 1 sobre 2 cosseno t, y igual a 1 sobre 2 seno t, z igual a cosseno t, seno t, 3 sobre 2. Para o t, repara, é toda essa curva aqui, não é isso? Ou seja, eu vou completar uma volta. Nisso aí, o t, então, é de 0 a 2π. Legal? E ele falou só uma volta, né? Então, de 0 a 2π. Bacana.
Repara que já tem uma aula aqui onde eu falo sobre o teorema de Stokes. Se eu quisesse, eu poderia aplicar esse teorema aqui. Beleza? Mas aqui eu vou fazer pela definição. Tá? Eu comecei, parametrizei e tal. A definição fala o seguinte. Se eu tiver uma integral de linha de um campo vetorial f, eu posso parametrizar essa curva C de maneira que o parâmetro vai de A a B. E agora, a parametrização que eu usei, que eu vou chamar de gama de T, aparece assim, ó. Gama de T, gama linha de T, dt. Tem uma aula aqui que eu falei sobre integral de linha no campo vetorial e mostrei essa relaçãozinha. Legal? Vou calcular, vou encontrar esse gama linha de T. O gama linha de T fica então assim, ó. X' vai ficar menos seno t dt, né? Claro. O y' vai ficar cosseno t, enquanto que o z' vai ficar cosseno t menos seno t, né? Legal. Substituindo essa minha parametrização no campo, já vi que o t vai de 0 a 2π. Colocando no campo eu tenho, aqui fica 1 menos 2y. Substituindo, vai ficar 1, que já estava aqui, menos o meio sobre 2 vai ficar menos 1, menos 2 seno de t. Agora fazendo com x, vai ficar 1 mais 2 cosseno de t, menos 1. Com o z é só 1. Produto interno com esse gama'. Vou cortar aqui, ó, menos 1 com 1, 1 com menos 1. Fazendo essa relaçãozinha, fica então menos 2 seno de t, menos seno t. Vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de t. 2 vezes cosseno de t com cosseno de t. Mais 2 vezes cosseno ao quadrado de t. Essa relaçãozinha ali, vezes o 1, que vai ficar mais cosseno t menos seno t. dt. Repara que isso aqui vai dar 2, né? Eu posso colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 2 vezes 1. Então, ó, acaba que essa integral vai ser 0 a 2π. Que eu botei só o 2. 0 a 2π. De 2 mais cosseno t menos seno t dt. Que vai ficar 2t. O cosseno, seno t. E o menos seno vai ficar mais cosseno t. Tudo isso de 0 a 2π. Repara que tanto o seno quanto o cosseno, se eu puser o 2 de 0 a 2π, vai dar 0. Então vai ficar só o 2t vezes 2π, de maneira que a integral que eu quero, então, fica igual a 4π unidades de trabalho. Beleza? Então, questãozinha simples, só usar a aplicação da nossa integral de linha. Primeiro parametrizei a curva. Eu prefiro sempre colocar um esboço de como vai ser a curva ou a região, o que quer que seja.
parametrizei, depois, usando a definição, encontrei o que ele pediu. Bacana? No próximo vídeo eu vou fazer a questão 2 aí dessa mesma prova. Um abraço e até a próxima.